Bolsonaro, ele tensiona ao limite essas questões. E a maioria das pessoas não leva muito a sério. Mas aí começaram a surgir uns movimentos que comecei a preocupar, e eu procurei vários senadores, você, inclusive com o presidente do Senado, com o Rodrigo Pacheco, com outros senadores, porque a minha preocupação é quando você tem pessoas importantes das Forças Armadas, até mesmo dizendo que não tem risco de golpe. Se não tem risco de golpe, o que essa pessoa vai dizer? Por que o ministro da Defesa vai procurar o presidente do Supremo para conversar sobre estabilidade democrática? Ele não conversa. No momento de estabilidade democrática, esses gestos são absolutamente desnecessários, porque aquilo que falava lá em Minas Gerais, quer dizer, você sabe que está na democracia quando às 6 horas da manhã alguém bate a porta e é o leiteiro. Então, a normalidade democrática, ela não precisa de ter essas manifestações. Não, mas nós não vamos ter rompimento. Opa, se não vai ter rompimento, por que está tendo essa quantidade de bravatas institucionais? Eu, inclusive, Rodrigo, eu tenho falado sobre isso nos últimos 20 dias, porque eu acho que o Bolsonaro tensionou ao máximo o Poder Judiciário. Disse que ia fechar o Judiciário, agrediu verbalmente o presidente do TSE, o ministro Barroso, que teve uma postura muito digna enquanto presidente do TSE. Depois o ministro da Defesa, em nome dele, lança uma nota violenta contra o Barroso, absolutamente desnecessária, causando uma tensão. E tudo isso leva a uma preocupação, que é esse esgarçamento na questão das urnas eletrônicas. Então, veja bem, o que eu tenho escrito, até escrevi um artigo hoje, que vai sair amanhã, que é Primeiro Turno contra o Golpe. O que eu tenho debatido? Nós, democratas, temos que nos unir para ganhar no primeiro turno. Por que eu digo isso? Porque, ganhando no primeiro turno, será difícil para o Bolsonaro e esses grupos mais sectários tentar melar as eleições, vamos chamar assim, no ditado popular. Por quê? Porque vai ter governador bolsonarista que foi eleito, poucos, mas vai ter. Vai ter senadores e deputados que foram eleitos. Ele vai ter que dizer que a eleição que ele quer anular, porque na visão absolutamente insana dele é a fraude, ele vai ter que anular a votação dos filhos dele, que fatalmente serão eleitos. Se você ganha no primeiro turno, e acho que muito dificilmente nós teremos a hipótese de qualquer questionamento. Eu falei sobre isso com um debate que eu fiz, recebi o telefonema de um amigo meu, que eu respeito, um homem de centro, ex-ministro do TSE, que me disse, esse seu raciocínio tem toda a razão. Por quê? Porque se for para o segundo turno Lula e Bolsonaro, meu amigo, esse cidadão insano vai querer questionar o resultado. Porque ele já está dando sinalizações assim, a rodo sobre isso. Nós temos que pensar... Cacá, você falou do tensionamento, de como ele trouxe, né, os militares. Eu não gosto de falar trouxe, que parece que os militares são vítimas do Bolsonaro, e eu não vejo muito assim, acho que enfim, cada um tem uma visão, mas de qualquer maneira, os militares estavam muito ativos nessa história das urnas, fizeram aqueles questionamentos, depois cobraram que o TSE respondesse, aí o Fachin deu um chega para lá, né, o ministro Edson Fachin. Os militares, na última semana, pelo menos, baixaram o tom e ficaram mais resguardados. O Bolsonaro, não. Quando os militares se retiraram, ele pega e volta a carga agora contra o Alexandre de Moraes. Então, parece que ele não vai parar, né? Acho que vai até a eleição com esse tipo de fustigamento, de escaramuça contra o judiciário. É por aí que você vê também? Eu concordo com você, me preocupa. Quando eu falo trouxe, porque, na verdade, ele é o comandante-chefe das Forças Armadas. Não, sim. Uhum. Então, assim, é óbvio que você tem uma série do alto comando que absolutamente não pensa em romper a Constituição, porque o Bolsonaro ele é a tal ponto irresponsável que ele não tem a dimensão do que é ser presidente da República num sistema presidencialista. Teve um momento, Rodrigo, que você se lembra, que ele tentava tensionar, conseguiu lá alguns juristas de plantão que foram desmoralizados no meio jurídico, para dizer que o artigo 142 da Constituição dizia que as Forças Armadas eram tutores da nação. Sim. Então, ele avança até onde ele pode ir.